Olá, estranhos e estranhas da internet, como é que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Eu sou a Ana, sua host, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do canal, e é uma honra tê-lo aqui. Hoje estarei lendo algumas histórias do Reddit para te entreter e também a mim mesma, e o tema do episódio de hoje é favoritismo extremo, e por isso mesmo eu espero muito que vocês gostem. Como sempre, eu vou estar narrando, no final dando a minha opinião, meu pequeno comentário que eu faria na situação. E eu gostaria que vocês também fizessem a mesma coisa aqui embaixo nos comentários, que eu estarei lendo tudo mais tarde. Então pegue sua bebida, sua comida, sente-se e vamos à nossa primeira história do Reddit. Eu sou babaca por não ter removido meu vídeo, que foi um presente do meu padrinho de casamento. Tenho uma irmã que é 6 anos mais velha do que eu. Meus pais cancelaram meus compromissos em cima da hora há anos por causa da minha irmã. Se eu tenho um jogo de basquete, ups, minha irmã não está a fim de sair. Se estou me formando, ups, desculpa, minha irmã teve um dia de trabalho ruim. Eles perderam eventos importantes e pequenos da minha vida por causa dos chiliques dela. Conheci o amor da minha vida e decidimos nos casar. Desde o início, eu disse aos meus pais o quanto eu estava preocupado que minha irmã arruinasse outro momento especial da minha vida, mas minha mãe me disse repetidas vezes que isso não aconteceria. No dia do meu casamento, recebi um recado de voz da minha mãe dizendo que eles não poderiam vir porque o cachorro da minha irmã estava doente e ela estava chateada. Fiquei magoado, mas meu padrinho de casamento é um brincalhão. Ele pegou meu celular, foi até minha noiva e perguntou se podia postar um vídeo no nosso casamento como presente nas redes sociais. Ela adorou a ideia. Eu não fazia ideia disso até voltar para casa. Nossa lua de mel foi em uma cabana à beira a um lago, então não tínhamos nenhum sinal. A legenda da publicação era: meu melhor amigo, ele é uma pessoa incrível, mesmo que os pais dele nunca tenham parecido para ele. O vídeo era uma sequência de fotos nossas ao lado dos pais dela, eu na pista de dança cortando o bolo, onde normalmente você veria os dois pais em fotos de casamento. O áudio do fundo do vídeo era uma mensagem de voz da minha mãe explicando que eles não poderiam vir porque o cachorro da minha irmã estava doente. Voltei para casa uma semana depois e encontrei centenas de mensagens. Familiares de ambos os lados insistindo para que eu apagasse a publicação, e me disseram que minha irmã não parava de chorar e minha mãe se recusava a sair de casa por pura vergonha. Talvez eu seja o babaca aqui, mas não apaguei o vídeo assim que recebi as mensagens. Não retornei às ligações da minha família imediatamente, e esperei até o fim das minhas férias no trabalho e aproveitei o tempo com minha esposa em nossa nova casa antes de contatar alguém. Meu pai me disse para tirar o vídeo do ar. Foi, abre aspas, apenas uma noite ruim para eles, fecha aspas. Que eles compensariam a mim e a minha esposa por não termos ido. Minha resposta foi exatamente: como vocês pretendem compensar meu casamento? É um evento único na vida. Vocês simplesmente ignoraram meus sentimentos sobre a situação. Então ele simplesmente repetiu que compensaria o ocorrido. Eu disse que só removeria o vídeo quando ele me compensasse por ter perdido meu casamento. Atordoados, desligamos o telefone antes que ambos disséssemos coisas que não deveríamos. Eu sou o babaca aqui? Eu poderia ter simplesmente removido o vídeo. Agora indo para o meu comentário que eu anotei aqui. Não, o Op não é a babaca, e na minha opinião, deixaria o vídeo continuando rodando online. Os pais dele tiveram anos para reconhecer o favoritismo e a forma como trataram o Op, mas pelo que o post mostra, eles continuam colocando a irmã dele acima dos eventos mais importantes do Op. Eles merecem enfrentar as consequências das próprias atitudes. Se o vídeo apenas mostra o que realmente aconteceu, então eles estão lidando com o resultado das escolhas que fizeram ao longo dos anos. Imagine passar a vida inteira sendo negligenciado, enquanto as necessidades da sua irmã sempre são colocadas acima das suas. Até mesmo em um dos momentos mais especiais da sua vida, o seu casamento. E eles continuaram a fazer tudo girar em torno dela. Isso deve ter sido muito doloroso para o Op, e se eu estivesse no lugar dele, provavelmente cortaria contato com os três e nunca mais compartilharia detalhes da vida com eles. Eles perderam esse privilégio quando escolheram, repetidamente, tratar o Op como uma prioridade menor, desculpa.
Quanto ao pedido de desculpas, essa decisão pertence somente ao OP, tá? Ninguém de fora pode dizer se ele deve ou não perdoar os pais, pois o perdão é uma escolha pessoal, e só ele sabe o quanto foi machucado e se algum dia vai querer dar uma nova oportunidade para os pais. Por fim, parabéns pelo casamento do OP, apesar desse post já ter alguns anos. Espero que ele esteja vivendo uma vida feliz ao lado da esposa e cercado de pessoas que realmente valorizam ele. Bem, pessoal, isso é tudo que eu tenho a dizer. Eu sei que pode parecer estranho, mas como que eu ainda estou treinando a falar na câmera, fazer essas anotações é bastante importante, porque quando eu falo pra câmera, sem ao menos pensar bastante, eu acabo cometendo muitos erros, e quando eu vou editar os vídeos, o vídeo fica muito péssimo, fica com aqueles cortes chatos, sabe? Então, por isso mesmo, até eu me acostumar, eu vou ler as minhas opiniões que eu anoto aqui no meu celular. Mas enfim, indo para os comentários principais do post. Comentário número 1. Não é o babaca. A verdade às vezes dói, e seus pais e sua irmã acabaram de levar uma surra. Seu amigo é incrível e, por favor, deixe o vídeo no ar. Comentário número 2 diz, também não é o babaca. Eles finalmente foram confrontados sobre o favoritismo descarado e, obviamente, não reagiram bem. Eu evitaria convidá-los para qualquer lugar ou evento, OP, pelo menos por um tempo. Não os coloque como sua prioridade número 1 quando você claramente não é a deles. Concentre-se na sua nova esposa e no seu melhor amigo, que é absolutamente incrível. Ambos parecem ser ótimas pessoas. Comentário número 3 diz, também não é babaca. Foi, abre aspas, apenas uma noite de ruim, fecha aspas, entre tantas outras noites ruins em que te ignoraram para atender aos caprichos da sua irmã. Veja se o seu padrinho consegue encontrar imagens da sua formatura e talvez fotos de jogos que eles perderam, e produzir uma compilação de melhores momentos para colocar ao lado do vídeo do casamento. E esse último comentário diz aqui, não é o babaca. Todo mundo no seu casamento viu que eles não apareceram, então o que exatamente eles estão tentando esconder tirando o vídeo do ar? Se eles se sentiram justificados em não comparecer, mantenha essa decisão, defenda-a. Se você não conseguir, então sabe que fez algo errado. Eles merecem. Não há como compensar a ausência no seu casamento sem um bom motivo. Mas e vocês, pessoal, o que vocês acharam? O OP foi ou não foi o babaca? Pra mim, ele não foi de jeito nenhum. Eu adorei esse vídeo que o padrinho fez, porque tem que mostrar mesmo. Tem que mostrar que os pais têm filhos favoritos e eles deveriam ser julgados pela forma como eles sempre negligenciaram e deixaram o OP para trás por causa dos favores da irmã. Mas enfim, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, pois eu estarei lendo a opinião de vocês mais tarde. E só, eu tô conseguindo falar na câmera, olha só que legal. Mas assim como eu falei, com o tempo eu vou me acostumando até eu conseguir ter a naturalidade de conversar com vocês sem ter que precisar de anotar as coisas no meu celular, ok? Ok. Mas então, vamos para a nossa segunda história. Segundo post, sou babaca por expor o favoritismo dos meus pais? Não. Meus pais sempre demonstraram preferência pelo meu irmão mais novo. Eu não era de forma alguma desamparado, mas era extremamente óbvio por quem eles tinham mais carinho. Eu trabalhei meio período para comprar meu primeiro carro, mas meu irmão ganhou um de presente. Não era novo, mas era muito mais novo que o meu. A mesma coisa acontecia com praticamente tudo, como roupas, videogames e celulares. Tenho 18 anos e estou tirando um ano sabático antes de entrar na faculdade comunitária para trabalhar em tempo integral e juntar dinheiro para a mensalidade. Mas há um tempo, ouvi meus pais conversando sobre quanto iriam pagar pela faculdade do meu irmão. Gravei a conversa escondida atrás da porta e depois saí perguntando por que eles pagariam a faculdade do meu irmão, mas não a minha. Eles não perceberam que eu estava gravando e apenas disseram que meu irmão precisava mais de ajuda. Perguntei como isso era possível, já que eu não receberia nenhuma bolsa de estudos e provavelmente ele também não receberia. Então, fiz mais algumas perguntas sobre por que as coisas sempre foram assim. Mas eles ficaram bravos e meu pai me disse que talvez fosse a hora de eu sair de casa, porque eles estavam cansados de me sustentar. Eu expliquei que pagava o aluguel, mas eles não se importaram.
Saí do quarto e, num acesso de raiva, postei o vídeo em 2 redes sociais diferentes que tenho e reclamei de como meus pais sempre foram assim. Bem, algumas horas depois, meus pais estavam batendo na minha porta. Meu pai estava gritando comigo, dizendo que eu os tinha feito passar vergonha. Brigamos mais um pouco e eles saíram do quarto furiosos. Meus avós entraram em contato comigo mais tarde e disseram que ficaram horrorizados e vieram nos visitar com boa parte da família no dia seguinte. Houve uma grande intervenção familiar e meus pais foram obrigados a sentar no sofá e olhar para os pés enquanto eram repreendidos. Foi então que descobri que eles vinham recebendo dinheiro dos meus avós há anos para ajudar com as despesas da família. Meu irmão parecia não saber o que fazer, então ficou do lado do resto da família e disse que também tinha notado como eu era tratado. Meus pais me pediram desculpas de forma tão sincera que pareceu forçada. Meus avós se ofereceram para que eu vá morar com eles em breve e vão suspender a pensão mensal para os meus pais. Meu pai disse que eu nunca deveria ter contado para o resto da família e agora não fala comigo. E minha mãe está chorando há dias. Ah, como sempre. Essas mães que são expostas pelo favoritismo, chorando com lágrimas de crocodilo, dizendo: isso é injusto, mas eu não fiz nada de errado porque o meu outro filho precisava mais e... Pelo amor de Deus. Então, estou começando a me perguntar se eu fui longe demais. Então, eu sou babaca por expor o favoritismo dos meus pais? Agora, indo para as minhas opiniões que eu anotei. Não, o Op não está sendo babaca por expor os pais, assim como no post anterior. Eles merecem ser responsabilizados pelo que fizeram com o Op. Usar o dinheiro que era destinado a ajudar os 2 irmãos a atender as necessidades foi completamente injusto. Na verdade, eu acho que, de uma forma ou outra, essa situação acabaria vindo à tona. Mesmo que o Op nunca tivesse gravado o vídeo nem exposto os pais, os avós provavelmente acabariam percebendo que havia algo de errado, de fato. Pois, afinal, eles enviavam dinheiro para ajudar com as despesas da casa, incluindo os 2 netos. Em algum momento, eles poderiam perguntar por que o irmão mais novo tinha muito mais dinheiro ou mais benefícios, enquanto o Op não tinha ou recebia a mesma ajuda. Então, mais cedo ou mais tarde, a verdade provavelmente apareceria. Também fiquei feliz em ver que o restante da família interveio e chamou a atenção dos pais. Eles basicamente disseram: isso não está certo, os 2 filhos merecem ser tratados com justiça. Por isso mesmo que foi bom ver, pelo menos dessa vez, que havia pessoas dispostas a defender o Op. Bem, essa foi a minha opinião. Eu sei que não é nada elaborativo, mas é o que eu tenho a dizer. Agora vamos ler os comentários aqui, os comentários que eu achei interessante e... indo direto para a atualização. Sim, esse post tem uma atualização e vamos saber o desfecho final, se o Op de fato foi morar com os avós ou não. Comentários principais. Comentário número 1. Não é o babaca. Seus pais só estão chateados porque as pessoas sabem a verdade sobre eles e eles não vão mais receber dinheiro dos seus avós. É isso que realmente os incomoda, perder dinheiro de graça. Vá morar com seus avós, pois eles parecem pessoas incríveis, pela rapidez que te apoiaram, de fato. Comentário número 2 diz: você não é babaca. Você não os fez parecer mal. Eles se fizeram parecer mal sozinhos e o restante da sua família, felizmente, é inteligente o suficiente para saber disso. Sem dúvida, escolha os seus avós, pois eles parecem ser boas pessoas. Você também deve verificar se não mora em algum lugar onde gravar secretamente é ilegal, como na Califórnia. Pela forma como você descreveu seus pais, não me surpreenderia se eles tentassem te processar por danos, principalmente se seus avós o deserdarem. Ou tem isso também, mas eu não vou aprofundar muito nisso porque eu não tenho conhecimento na área de direito em questão de leis, especificamente nos Estados Unidos, então quem quiser pesquisar, pesquisa. Comentário número 3. Não é o babaca. Não sinta pena dessas lágrimas de crocodilo. Eles não estão tristes por terem te tratado mal e favorecido uma criança em detrimento à outra. Eles estão tristes por terem perdido o apoio financeiro e por suas ações desprezíveis terem sido expostas.
Eles fizeram a sua escolha e agora podem deitar-se nela. Vá morar com seus avós, economize seu dinheiro e invista em sua educação. Fico feliz que você tenha familiares que cuidaram de você da maneira como seus pais deveriam ter cuidado, mas escolheram não fazer. E este último comentário, que é pequeno, diz aqui, não é o babaca. Sim, seus pais só estão chateados porque vão perder o dinheiro extra dos seus avós. Fico feliz em saber que seus avós se esforçaram tanto para te ajudar. E agora indo finalmente para a atualização. Atualização. Decidi ligar para os meus avós e aceitar a oferta deles de morar com eles. Yay! Parabéns, Up! Durante a ligação, perguntei por que estavam enviando pagamentos mensais para os meus pais. Acontece que meus pais estavam gastando mais do que podiam há algum tempo, porque minha mãe deixou o emprego para ser dona de casa em tempo integral. Meus avós decidiram ajudar enviando dinheiro mensalmente para ajudar com a hipoteca da casa dos meus pais e também para reservar uma parte desse dinheiro para a faculdade do meu irmão e a minha, que seria dividida igualmente. Que ódio! Acontece que meus pais só planejavam usar essa poupança para a faculdade do meu irmão. E foi assim que eles compraram o carro dele também. Então você está me dizendo que seus pais te roubaram esse tempo todo comprando coisas e sustentando seu irmão? Pelo amor de Deus. Então, a partir de agora, meus pais estão se virando sozinhos financeiramente. Bem feito! E, provavelmente, minha mãe terá que voltar a trabalhar para ajudar meu pai a pagar a hipoteca da casa. Confrontei meus pais e perguntei por que sempre trataram meu irmão como favorito. E depois perguntei se havia algo que eu precisava saber. Acontece que não havia nada, literalmente nada. Eu não sou fruto de um caso extraconjugal, nem mesmo uma gravidez não planejada. Eles simplesmente gostavam mais do meu irmão porque gostavam. Fiquei furioso e discutimos bastante antes de eu sair do quarto, porque eu já não aguentava mais. Meus avós apareceram no sábado com um caminhão de mudança. Meus pais ficaram chocados quando começamos a trazer caixas para empacotar. Meu pai entrou no nosso caminho, mas eu lembrei de que como ele havia dito que eu deveria me mudar e que eu estava me mudando. Minha mãe chorou um pouco mais e disse que meu pai estava apenas com raiva naquele momento quando ele disse aquilo e que eles estavam contando com o dinheiro do meu aluguel para ajudar com a faculdade do meu irmão. Oh! Gente, que ódio! Que ódio, não! Meu Deus do céu. Enfim, continuando. Perguntei se isso significava que ele nunca teria que pagar aluguel como eu paguei quando completasse 18 anos. Meu pai então disse que, como que eu estava tirando um ano sabático para trabalhar, o dinheiro do meu aluguel poderia ter ajudado o meu irmão. O que significa que eles nunca planejaram que ele arrumasse um emprego enquanto estivesse na faculdade. Só um detalhe, pessoal. Alguns dos relatos aqui eu já li eles, só que essa atualização eu não li porque eu decidi ler primeiro porque eu, pra anotar as minhas opiniões para elas serem mais concretas, mas eu estou tão chocada com essa atualização que é surreal de acreditar. Mas enfim, continuando. Meu avô ficou furioso e confrontou meu pai, dizendo que eu havia criado melhor do que aquilo. Deu-lhe uma bronca daquelas, dizendo que nunca estiveria tão decepcionado com ele e que não receberiam mais nenhum apoio financeiro. Ótimo! Depois, disse que os desedaria se tentassem se vingar de mim por tê-los exposto. Meu pai recuou e nem ele e nem minha mãe me dirigiram mais uma palavra. Tive uma conversa um tanto constrangedora com meu irmão enquanto nos despedíamos. E foi isso. Simplesmente entrei no carro, acenei e fui embora. Já me instalei completamente no meu novo quarto na casa dos meus avós. É um pouco menor, mas agradável. E meus avós são muito acolhedores. Vou continuar me esforçando para seguir em frente e agradeço a todos pelo apoio. É bom ver que tivemos um ótimo desfecho no final dessa história. Que bom que o Op se mudou para morar com os avós. Isso será muito importante para eles. E se eu fosse o Op, eu cortaria o contato de vez com os pais, porque
Provavelmente os pais não estão dispostos a desculpar pelo favoritismo que eles demonstraram para o irmão do Op durante todos esses anos, e por isso mesmo não valia a pena. Mas se o irmão quiser continuar tendo contato com o Op e eventualmente também querer cortar o contato com os pais depois, né, de tudo que o irmão dele passou, pode ser uma ótima ideia, né? Porque às vezes nesse meu Deus, trava a língua. E às vezes nessa situação, filhos favoritos conseguem perceber o favoritismo que eles estão tendo, mas mesmo assim eles têm uma ótima relação com os irmãos renegados, né? E eventualmente alguns até mesmo cortam contato com os pais por causa dessa injustiça. E então, por isso mesmo, cabe a decisão dele e do Op ainda estar em contato um com o outro. Mas enfim, pessoal, o que vocês acharam do desfecho final dessa história? Me contem aqui embaixo nos comentários que eu estarei lendo tudo mais tarde, tá bom? E não esqueçam de falar o que vocês estão achando dos episódios, dos temas que eu estou trazendo. Possivelmente, futuramente, eu também vou falar algo aqui. Tem um relato favorito meu do Reddit que eu pretendo trazer, que é uma saga gigantesca. Então, por isso mesmo, é provável que nas próximas semanas eu traga. E não só isso também, mas eu estou pensando em criar um perfil no Instagram para receber apenas histórias de vocês, porque eu quero trazer quadro de histórias dos inscritos aqui no canal. Eu ainda estou pensando bastante, porque, bem, né, eu não só vou estar lendo a história de vocês, como eu vou estar dando a minha opinião e conselhos, então por isso mesmo é algo bastante sério, no qual eu ainda estou pensando, mas se eu chegar numa conclusão, eu vou avisar ou num vídeo ou na aba da comunidade aqui do canal, tá bom? Então, fiquem atentos. Mas então, vamos para a nossa terceira história. Sou babaca por devolver o bolo de aniversário da minha filha depois de descobrir que minha esposa fez alterações nele? Eu, 37M, tenho uma filha, agora com 13 anos, chamada Olivia, de um relacionamento anterior. Atualmente, sou casado com minha esposa, que tem uma filha, 16 anos, chamada Britney. Então, Britney é o oposto de Olivia. Por exemplo, ela é uma criança extrovertida enquanto Olivia é introvertida. A lista é longa, mas elas são completamente opostas. O aniversário de 13 anos da Olivia foi há 2 dias. Ela adora chocolate e eu já tinha decidido que esse seria o sabor do bolo quando entrei em contato com a confeitaria. No entanto, minha esposa se opôs, já que Britney detesta chocolate, e sugeriu que fizéssemos um bolo de baunilha. Eu disse que de jeito nenhum, porque, primeiro, a Olivia odeia baunilha e, além disso, é o aniversário dela. Então, ela merece um bolo com o sabor que ela mais gosta. Minha esposa ficou chateada e interpretou isso como se eu não estivesse levando a Britney em consideração e que deveríamos escolher outro sabor neutro. Mas encerrei o assunto e disse que não discutiríamos mais, pois eu já tinha decidido fazer o que Olivia queria. No dia seguinte, eu deveria ir buscar o bolo, mas fiquei surpresa ao ver minha esposa chegando em casa depois de buscá-lo na confeitaria. Olhei para ele e descobri que não era um bolo de chocolate, mas sim um bolo de baunilha com pequenos pedaços de chocolate por cima. Fiquei furioso, pensando que tinham errado meu pedido e estava prestes a contatá-los, mas minha esposa disse que não havia nenhum erro e que ela havia ligado para a confeitaria no dia anterior e feito pequenas alterações, entre aspas, no bolo para agradar as 2 meninas. Fiquei perplexo, perdi a paciência e perguntei por que diabos ela faria aquilo. Ela se defendeu, dizendo que aniversários não são desculpas para mostrar favoritismo e que sua filha estava observando, entre aspas, como eu tratava as 2 meninas. Dei uma bronca nela, já que fui eu quem paguei, e liguei para a confeitaria explicando o que havia acontecido. Consegui a devolução do bolo e o troquei por um bolo de chocolate, embora fosse menor, mas estava bom. Minha esposa se recusou a participar da comemoração e mais tarde tivemos uma discussão enorme. Ela me chamou de controlador e egoísta por devolver o bolo em vez de aproveitar a oportunidade para ensinar a Olivia a ceder
e deixar todos felizes. Então você tá me dizendo que a sua esposa tá chamando a sua filha de egoísta no próprio aniversário dela e que ela não pode decidir as coisas? Pelo amor de Deus. Agora, eu estou ensinando minha filha a ser egoísta. Eu disse que minha filha tem o direito de ser egoísta no aniversário dela e que minha esposa estava ensinando a filha a se achar no direito de tudo. Palavras exatas. E isso a levou a uma outra discussão ainda maior. Não estamos nos falando no momento. Então, gostaria de saber, eu sou babaca por devolver o bolo e não levar em consideração a opinião da minha esposa? Agora, indo para a opinião que eu anotei aqui, que claramente não, você não está sendo babaca. Não, o Op não é o babaca, na verdade ele fez a coisa certa. Sinceramente, como ela pode dizer que o Op está demonstrando favoritismo pela própria filha, quando é ela quem claramente está favorecendo a própria filha? Na minha opinião, ela está sendo hipócrita, pois pelo comportamento que ela demonstrou, parece que ela não enxerga a Olivia como parte da família da mesma forma que enxerga a Britney e o Op. É como se na cabeça dela a família dela fosse o Op, ela e a Britney, deixando a Olivia de lado. Também tenho a impressão de que existe muito mais acontecendo do que foi contado no post. O Op não deu muitos detalhes, mas esse episódio me fez pensar que talvez a esposa já venha demonstrando favoritismo pela própria filha há algum tempo e tratando a Olivia de forma diferente. É apenas uma hipótese minha, já que o post não traz informações suficientes para afirmar isso com certeza. Se esse realmente for o caso, acho que o Op deveria refletir seriamente sobre o casamento, porque essa situação é muito delicada e séria. Se ele não perceber esses sinais e não proteger a filha, existe o risco de, no futuro, que ela se sinta abandonada e acabe se afastando dele. Não estou dizendo que isso necessariamente vai acontecer, apenas é uma possibilidade quando uma criança se sente que não está sendo defendida. Outra coisa que realmente me incomodou foi a esposa dizer que a Olivia estava sendo egoísta no próprio aniversário, sendo que isso não faz o menor sentido. É o aniversário dela, é o dia especial dela. Então ela tem todo o direito de escolher o sabor do bolo, a decoração, a cobertura, as cores e todos os detalhes da festa. Isso não é egoísmo, é simplesmente querer comemorar o próprio aniversário do jeito que ela gosta. Além disso, quando a esposa disse que as duas precisavam aprender a compartilhar e acusou o Op de favorecer a Olivia, isso me pareceu uma tentativa de distorcer a situação, ou seja, manipulação. Naquele momento, ele não estava favorecendo uma filha em detrimento da outra, ele estava apenas respeitando os desejos da aniversariante. Resumindo, eu não acho que o Op seja babaca de forma alguma e que, na minha opinião, ele deveria conversar seriamente com a esposa sobre esse comportamento. Se ela continuar tratando as meninas de forma desigual e insistir nesse favoritismo, o casamento pode acabar e se tornando um ambiente muito prejudicial para todos, principalmente para as meninas. Espero que eles consigam resolver isso por meio do diálogo, mas se nada mudar, o Op precisará pensar no que é melhor para proteger a filha. Infelizmente, não temos uma atualização nesse post, o que é triste. Eu tentei ver ontem antes de começar a gravar o vídeo, mas infelizmente não temos, então nunca saberemos de fato o que aconteceu depois disso. Se o Op decidiu conversar com a esposa para esclarecer tudo isso, tentarem resolver na base da conversa, então é algo que nunca saberemos. Mas, voltando aqui, vamos ler os comentários principais do post e vamos para a nossa próxima história, então. Comentário número 1. Não é o babaca. É o aniversário da Olivia, não da Britney. O bolo deve ser do sabor que a aniversariante preferir. Este é um dia especial para Olivia, portanto, não precisa haver justiça entre as duas filhas. Eu não gosto de chocolate, mas quando é aniversário da minha irmã, compramos bolo de chocolate porque é o gosto dela. Eu aceito porque é o dia especial dela. Sua esposa é uma babaca idiota por ter feito isso pelas suas costas. O bolo era basicamente de baunilha para agradar a Britney, com pedacinhos de chocolate para aniversariante. Por que a Britney não aprende a ceder? Ela é a mais velha, e ela deveria saber que não pode ter tudo o que quer em um dia que não é seu.
Comentário número 2. Não é o babaca, mas Opie, você não consegue ver as bandeiras vermelhas? É, porque a esposa dele, convenhamos que ela é uma grande bandeira vermelha ambulante e que ele precisa, ficar de olho nos sinais de red flags que ela tem. Continuando com o comentário. Um bolo de aniversário é para a pessoa que está fazendo aniversário. Não é egoísmo nem humilhação escolher o sabor favorito. Sua enteada poderia ter comido um cupcake de baunilha. Exatamente! Mas não, sua esposa fez questão de mudar o bolo pelas suas costas para a filha dela. Sua esposa comenta que a filha dela observa como você a trata. Então, sua filha não importa? Sua filha veria uma madrasta que não dá o mínimo para ela. Muita hipocrisia, não é mesmo? Você fez bem em trocar o bolo, mas você tem muitos problemas maiores em casa. O fato dela ter feito isso de forma tão flagrante me diz que ela vem perturbando sua filha há algum tempo. Assim como eu falei antes. Então você provavelmente só percebeu isso agora. E este comentário aqui diz, comentário número 3. Você não é um babaca. Parece que você tem um problema sério com sua esposa. Ela está completamente fora de sua área de atuação. 1. Você é o pai da Olivia. É o aniversário dela e é o bolo dela. 2. Você é o pai dela, então você decide quais aulas ela terá e quando, pelo menos por enquanto. E 3. Sua esposa parece achar que você também precisa de uma lição e está te tratando como uma criança. Eu consideraria seriamente toda essa situação. Eu consideraria, li aqui errado. Não é aceitável que ela desminta e desfaça suas decisões. Isso não seria aceitável nem mesmo se ela fosse filha dela. Sem dúvida, ela é quem controla tudo aqui. Se ela queria que Britney comesse o bolo de baunilha, deveria ter comprado um para ela. Esse deveria ter sido o único meio termo lógico. Compre uma fatia de bolo de baunilha para ela. Isso já seria o suficiente para mostrar que você considerou as preferências dela sem estragar a festa da aniversariante. Oferecer um terceiro sabor é como dizer, abre aspas, ei, eu gosto de montanhas, você gosta de praias, então vamos para uma colina pequena e ficar tristes, fecha aspas. Britney ganha bolo no aniversário dela. Presumo que ela também tenha um. E a lição é, abre aspas, aniversários são quando celebramos a pessoa que está fazendo aniversário, fecha aspas. Certamente, aos 16 anos, ela teria direito a um. Ou será que ela também dita os bolos dos amigos também? Tenho a leve impressão de que Olivia tem que aguentar muito desse tipo de coisa vindo dos dois. E parabéns por defendê-la. E este último comentário diz aqui. Sua esposa já lhe disse claramente quem ela é e, creio eu, até mesmo que sabe está maltratando sua filha. Principalmente com esta frase. Ela ficou na defensiva, dizendo que aniversários não são desculpas para mostrar favoritismo e que a filha dela está observando e vendo como eu trato as duas meninas. Descobri que, como pessoas abusivas, elas frequentemente acusam você de fazer exatamente o que elas fazem. Nesse caso, ela está dizendo aleatoriamente que as filhas estão vendo como você as trata. O que me leva a crer que ela sabe que Olivia vê as coisas horríveis que ela anda fazendo, coisas que você não viu e sabe que está errada, então está colocando a culpa em você. Eu conversaria com sua filha de forma franca e honesta, perguntando o que ela tem passado desde o casamento. Leve-a para tomar um chocolate quente em uma boa cafeteria. Eu sugiro fortemente que você procure terapia familiar. E não é o babaca. Mas e vocês, pessoal, o que vocês acharam desse post? O Up foi ou não foi o babaca? O que vocês fariam na situação dele? Ou quais dicas e conselhos vocês dariam para ele também? Mais uma vez, deixe a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários que eu estarei lendo tudo mais tarde. Agora indo para a nossa quarta história, cujo título é Meus pais favoreceram meus irmãos em detrimento de mim e os transformaram em crianças mimadas. E agora querem que a gente resolva a situação porque o resto da família parou de falar com eles. Nossa, eu me pergunto por quê. Meus pais, 38F e 38M, não tinham muito dinheiro quando eu nasci e passamos por dificuldades nos primeiros anos de minha vida. Tudo que eu tinha quando bebê e na pré-escola era de segunda mão. Mas as coisas começaram a melhorar para eles quando eu tinha 5 anos e meu irmão mais novo nasceu quando eu tinha 6. Ele teve uma experiência muito diferente da minha.
assim como minhas duas irmãs mais novas. Meus pais poderiam ter feito o melhor por eles e os mimaram tanto que transformaram meus irmãos em pestinhas, enquanto nunca fizeram isso comigo. Eu recebia muito menos do que os meus irmãos, e ambas famílias reclamavam disso. Eles também criticavam o comportamento dos meus irmãos, mas meus pais nunca deram ouvidos. Meus pais e eu brigávamos por causa do favoritismo e porque ambas as famílias me defendiam. Mas eles achavam que eu reclamava com os outros parentes e tentavam causar confusão, e achavam isso injusto. Um ano foi tão ruim que meus pais não me deram nada de Natal porque deixaram para comprar muito em cima da hora. E isso virou uma verdadeira guerra entre eles e os pais da minha mãe. Já mencionei que eles só tinham a minha lista porque meus avós me pediram para fazer uma? Pois é, meus avós foram os responsáveis por eu ter uma lista de desejos. Enquanto isso, meus irmãos jogavam os presentes que ganhavam em mim e gritavam na minha cara porque eu não arrumava nada para eles, e meus pais não diziam nada. Também nunca comemoramos meu aniversário quando eu completei 16 anos, porque minha irmãzinha queria fazer balé avançado e meu irmão queria mudar para o futebol, e meus pais priorizaram essas atividades em detrimento do meu aniversário. Depois do meu aniversário no ano passado, fui morar com os meus avós e, a partir daí, ambas famílias pararam de falar com os meus pais. Ótimo. Eles não eram mais convidados para nenhum lugar e ninguém queria meus irmãos por perto. Eles se tornaram uns mimados insuportáveis e meus pais ficaram surpresos quando as pessoas comentam isso. Mas agora acho que eles sentem a solidão de não ter a família com quem conversar porque entraram em contato e disseram que querem resolver as coisas. Não admitiram nada e só disseram que não podíamos deixar isso arruinar nossa família. Acho que não deveria, mas... E as pessoas de fora? Algum conselho? Não posso mudar a decisão da minha família extensa e nem tentar guia. Mas, pelo menos por mim e pelos meus pais, devo tentar ou não? Agora lendo a minha opinião aqui. Não, e ele nem deveria tentar. Na minha opinião, os pais do Op nunca vão mudar o comportamento que tiveram com os filhos. Eles continuaram demonstrando favoritismo e, infelizmente, talvez nunca reconheçam o mal que lhe causaram. Talvez só percebam isso no futuro, quando os filhos não retribuírem o carinho e a dedicação que eles esperam receber. Eu também pensei em uma possibilidade. Talvez eles não tenham conseguido dar o Op o mesmo carinho, presentes e oportunidades porque ele nasceu em uma época em que eles enfrentavam dificuldades financeiras. E por isso mesmo, depois, quando a situação deles melhorou e tiveram os outros filhos, passaram a dedicar muito mais atenção às novas crianças. Talvez o Op seja o lembrete para os pais de que a época em que ele nasceu foi um período muito difícil na vida deles, enquanto os irmãos representavam uma fase mais feliz e estável. Mas isso é apenas uma hipótese minha. Pode ser esse o motivo ou não pode ser, pois o post não traz informações suficientes para afirmar isso. De qualquer forma, eu acho que o Op deve seguir em frente e deixá-los viver com as consequências das próprias escolhas. Isso também deve ser visto como uma forma de karma. Não desperdiçaria o tempo tentando consertar pessoas que nunca demonstraram vontade de mudar, e viveria a vida e seguiria em frente. E se algum dia eles pedirem ajuda para o Op para cuidar dos irmãos ou tentarem fazer com que ele seja responsável por corrigir os erros que cometeram na criação deles, o Op não aceitaria. Eu também não aceitaria. Eles fizeram as próprias escolhas e agora precisam assumir a responsabilidade por elas. Bem, de fato, isso é tudo que eu tenho a dizer. Não foi uma opinião muito grande, mas isso é tudo que eu tenho a dizer, pessoal. Mas vamos ler uns comentários aqui no qual o Op respondeu. Comentário número 1. Não é o seu problema. Eles podem conversar com os pais e tomar medidas para resolver os problemas em questão. Você não pode fazer isso por eles, especialmente porque um dos problemas é a falta de responsabilidade deles. E o Op respondeu, sim, concordo. Eu só estava pensando se deveria estar disposto a trabalhar nas coisas entre nós, mas não acho que isso seria bom para mim. Talvez seja bom para eles, mas para mim, daria a eles mais chances de mostrarem que sou o último da fila. Este outro comentário diz aqui, sinto muito que você tenha passado por isso com seus pais, mas fico feliz que o resto da sua família esteja ao seu lado. Confie na sua intuição.
Resumindo o que você disse, eles continuaram a te tratar mal mesmo depois de outras pessoas terem apontado isso. Te culparam em vez de refletirem sobre as próprias ações e não assumiram a responsabilidade quando tentaram se reconciliar e você não acredita que resolver a situação seria bom para você. Você parece ser uma pessoa atenciosa e sensata. Estabelecer limites e respeitá-los não te torna menos assim. Você tem o direito de priorizar a si mesmo sem culpa. Se você puder conversar com um terapeuta ou um conselheiro, isso poderia ser muito útil. Eles podem te dar ferramentas a te ajudar a lidar com seus sentimentos e pensamentos. Se, esse é um grande se, um dia você decidir conversar com seus pais, sugiro que faça isso com um terapeuta familiar, o seu ou o outro, que eles cobram os custos. Se eles não estiverem dispostos a fazer isso para ajudar a reparar o relacionamento com você, o comportamento deles nunca mudará. Este terceiro comentário diz aqui, sinceramente, o fato de sua família extensa ter te apoiado significa que você realmente não precisa dos seus pais, Opie. Eles devem ter sido muito ruins para que todos se voltassem contra eles assim. Normalmente, há pelo menos um ou dois que fazem todo aquele drama de pedir desculpas. Mantenha-se firme e concentre-se em si mesmo. E este último comentário, que é gigantesco, diz aqui: a experiência do primogênito em comparação com os outros filhos é sempre diferente, pois é a primeira vez que estão sendo pais, estão mais tensos e cometem mais erros. Frequentemente são mais rigorosos com os primogênitos, mais estritos e também se esforçam mais nos primeiros anos, o que muitas vezes resulta em primogênitos mais inteligentes. Dito isso, seus pais parecem péssimos, embora seja comum que os pais sejam mais tolerantes com os filhos mais novos. É responsabilidade deles garantir que nenhum filho seja tratado com mais favoritismo do que os outros. E os exemplos que você deu mostram que eles precisam de uma profunda reflexão se realmente desejam uma reconciliação. Meu conselho é sugerir que eles participem de terapia familiar com você, por conta deles. Isso lhe dará a oportunidade de lidar com seu ressentimento, justificado de uma forma saudável e garantirá que seus pais sejam obrigados a ouvir. Se eles não aproveitarem essa oportunidade para crescer e mudar, mantenha o contato zero e tenha certeza de que você fez a sua parte. Quanto à sua família, eles serão guiados por você e pela necessidade de protegê-lo, e formarão suas próprias opiniões. Eles podem ter um relacionamento independente com seus familiares que não envolva você. Bem, pessoal, esses foram os comentários finais e, como sempre, deixe a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, o que vocês acharam do post, que eu estarei lendo tudo mais tarde. Agora, indo para o nosso último post, cujo título é: meus pais arruinaram a vida da minha irmã, então ninguém quer morar com ela. E agora eles esperam que eu more com ela? Meus pais mimaram minha irmã durante anos, dando-lhe privilégios e tratamento preferencial. Tudo que ela queria, conseguia sem precisar pedir duas vezes, sem nunca ter que esperar. Ela podia ditar as opções de refeição para toda a família, para onde íamos nas férias, todos os anos e se visitaríamos parentes distantes ou não. Quando não queria fazer algo, não precisava. Todas as tarefas domésticas dela eram transferidas para mim quando ela dizia que não era justo ter que fazê-las. A única vez em que ela não conseguiu tudo o que queria foi quando nossos pais a subornaram para que ela concordasse em nos deixar fazer algo que ela não queria, como ir a um casamento ou festa de aniversário de algum familiar. Em certo momento, eu tinha um quarto maior do que o dela e ela queria o meu, então nossos pais me fizeram trocar de quarto com ela. Em outra ocasião, ela queria comprar maquiagem ou algum produto novo para a pele que tinha sido lançado, justamente quando eles deveriam estar me apoiando no meu jogo. Meus pais a levaram para fazer compras e apareceram quando o jogo já tinha acabado e eu já tinha ido embora. Também houve vezes de que eu fui repreendido por trazer comida para a viagem só para mim. E quando eu dizia que minha irmã não queria, eles gritavam comigo por não ter escolhido a comida dela ou por ter ido aos dois lugares. Vale ressaltar que era o meu próprio dinheiro que eu estava gastando.
Quando eu completei 18 anos, me mudei para a faculdade, que fica na mesma cidade, mas morei no campus por 1 ano e depois fui morar em um apartamento com uma amiga. Meu relacionamento com os meus pais e minha irmã mudou. Mantive pouco contato, mas não completamente. E sempre deixei a situação em aberto para mudanças. Mas agora não tenho certeza se manter qualquer contato é uma boa ideia. Minha irmã se formou em maio e pretende cursar uma faculdade comunitária. Há um mês, todas as amigas dela alugaram um apartamento juntas e se recusaram a deixá-la morar com elas. Nossa, eu me pergunto por quê, né? Outra amiga também estava procurando uma colega de quarto e disse não para minha irmã. E nossa prima também disse não. Depois de esgotar todas essas opções, minha irmã disse aos nossos pais que queria morar comigo e com uma amiga. Eles sabem que temos um quarto vago, então disseram que eu tinha que aceitar, mas eu disse que não. Eles me disseram que ela precisava de independência e que todas as amigas e nossa prima não tinham espaço para ela. Eu questionei isso até que eles admitiram que nenhuma delas queriam morar com ela. Disseram-me que, como irmão, eu não tinha esse direito de escolha. Mas eu respondi que eles não pagam meu aluguel nem meus estudos, então não precisam fazer nada do que eles pedem. Isso mesmo, Op. Você fez uma ótima decisão se opor contra eles, porque pelo amor de Deus, como assim o Op, que já é uma pessoa adulta, não tem o direito de escolha e que ele ainda deve ceder aos favores dos pais, em especial da irmã? Pelo amor de Deus. Enfim, continuando. Eles estão me pressionando muito para reconsiderar e não vou ceder. Disseram que não acreditam que eu a abandonaria e que eu negaria à minha própria irmã um lugar para morar comigo quando ela quer se mudar. Mesmo quando ela ligou e gritou comigo em um recado na caixa postal, disseram que eu estava errado e não ela. Disseram que ela tinha todo o direito de se sentir magoada. Nem vou considerar deixá-la morar comigo, mas isso significa que eu devo cortar contato com todo mundo? Não sei a resposta, então gostaria de um conselho, por favor e obrigada. Por incrível que pareça, eu peguei essa história ontem à noite porque eu achei ela muito interessante, pois eu havia entrado no Reddit para ver o que estava acontecendo, e como que eu estava prestes a gravar no dia seguinte o tema desse episódio do podcast, eu decidi pegar essa história e colocá-la aqui em última hora. Tanto mesmo que isso significa que eu não anotei as minhas opiniões, porque estava muito tarde da noite, então por isso mesmo eu vou falar o que eu acho sem ter anotado. Bem, praticamente, se eu fosse o Op, eu não cederia de forma alguma e sim cortaria contato de vez com os pais. Eles têm que aprender que a irmã não pode ter nada do que ela queira e que ela já é uma pessoa adulta e que ela tem que saber que a vida não é assim, a vida não é um mar de rosas, especialmente para pessoas assim como ela, e que ela deve aprender a receber um não na cara. Que, por sinal, por causa do favoritismo que eles fizeram com ela, a transformou numa pessoa tão horrível que é capaz que isso a prejudique bastante, especialmente quando ela for arranjar um emprego. Imagina só ela trabalhar em uma empresa e ela negar o pedido do chefe ou negar trabalho só porque ela não quer fazer isso. E imagina só ela já chegando, falando assim, eu quero trabalhar nessa área e ganhar esse total de dinheiro, só aceito isso. Primeira coisa que o chefe faria assim, por favor, saia do meu prédio. Então, assim, eu culpo bastante os pais pela forma como eles a criaram e a mimaram, porque ela vai sofrer muito por causa deles. Ela tem que aprender a respeitar os limites e que nada está no favor dela e que ela não é mais uma criança, ela é uma adulta e que tem que agir uma como tal. Bem, isso é tudo que eu tenho a dizer e agora vamos para os comentários principais do post que contém respostas do Op. Comentário número 1. Não ceda. Como alguém que já morou com colegas de quarto terrivelmente egoístas, não faça isso. Certifique-se de que seu colega de quarto esteja de acordo em dizer um não categórico, caso o encontre por aí. Seus pais deveriam simplesmente alugar um lugar só para ela, para que ela possa morar sozinha e aprender sobre responsabilidade de adulto. Basta dizer a eles que o proprietário disse que só podiam haver 2 pessoas. Este segundo comentário diz aqui,
Nossa, que horror! Você está absolutamente certo em nem considerar deixá-la morar com você. Parece que você já está com um pouco contato com sua irmã e, depois dos gritos dela, isso deve continuar. Quanto aos seus pais, eu diria a eles que a permanência dela com você está fora de questão e não há mais espaço para discussão. Mais uma palavra deles sobre o assunto e você encerrará a conversa. Não basta gritar, insultar ou ameaçar. É preciso dizer absolutamente nada. Se eles realmente quiserem ter um relacionamento com você, perguntando sobre sua vida e se importando com ela, você ficará feliz com isso. O segredo é não ensiná-los a não falar sobre ela, já que precisei fazer isso com um dos meus pais e posso dizer que fica mais fácil com o tempo. Passei meses sem conversar com esse pai por ele não respeitar um limite simples e, eventualmente, ele aprendeu a respeitar esse limite para preservar nosso relacionamento. Pelo que parece, seus pais não estão preparados para isso. Então esteja preparado para um período sem contato, até que talvez um dia eles reconheçam o que fizeram. Sinto muito que você esteja passando por isso. Você merece coisa melhor. Este terceiro comentário, que tem a resposta do OP, diz: se eles se recusarem a respeitar sua resposta como um adulto independente, você não precisa mais se comunicar com eles. Somente você pode decidir quando essa se torna a ação apropriada. Mas deixe claro que você não está mudando de ideia, que não está abandonando ninguém. Ela é adulta, não criança, e não é sua filha. E que, se eles se recusarem a parar de importuná-la, você interromperá a comunicação com eles. E o Op respondeu: agora parece o momento certo, mesmo que eu esteja em dúvida. Depois de toda essa pressão, não consigo imaginar um momento em que eles se importam com o que é melhor para mim, porque só se importam com o que a minha irmã quer. Este outro comentário, que também tem uma resposta do OP, diz: não, revise seu contrato de aluguel ou fale com o agente imobiliário proprietário. É provável que ele não permita legalmente uma terceira pessoa morando conosco. Legalmente, de acordo com o nosso contrato de aluguel, ela não pode morar conosco. O assunto está encerrado. Se insistirem, corte o contato. Os pais podem alugar um lugar só para ela ou ela pode morar em casa. E o Op respondeu: temos um terceiro quarto, então poderíamos ter um terceiro colega de quarto se fizéssemos tudo certinho. Mas não temos interesse em deixar minha irmã morar conosco. Ainda bem. Essa é a última pessoa que consideraríamos se quiséssemos alguém para morar conosco. E este último comentário aqui, que tem uma resposta do Op, diz: não ceda, bloqueie sua irmã. Deixe os pais viralizarem a mensagem do vácuo ou irem direto para a caixa postal. Eles fizeram isso, então podem conviver com as consequências. E o Op respondeu: eu não vou, e meu amigo nunca deixaria o mesmo. Ele jamais moraria com ela e não culpo. Sendo meu amigo desde o ensino fundamental, ele já conviveu o suficiente com minha irmã. E uma pequena observação aqui que eu fiz no post e também nos comentários, diversos usuários comentaram que cortar o contato e ignorar os pedidos dos pais e da irmã seria a melhor opção para ele por causa do favoritismo que o Op sofreu. E que a maioria das respostas do Op para algumas das diversas perguntas que ele teve, no qual eu não coloquei aqui, mas que eu dei uma resumida, é que ele ainda permanece em sua decisão de não deixar sua irmã morar com ele e que não vai atender às exigências dos pais ao favor dela. Bem, pessoal, esses foram os comentários finais e com a resposta do Op, e me falem o que vocês acharam do relato. Mas enfim, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada por terem assistido, escutado até o final. Não se esqueçam de dar o like, comentar e, se você for novo, se inscrever aqui no canal. Se puder, compartilhar o meu canal e esse vídeo para pessoas que gostam de escutar podcasts de histórias de estranhos ao redor da internet. Não só isso, também me falem quais futuros temas eu posso trazer aqui para o canal, pois, como sempre, críticas construtivas sempre serão bem-vindas. Um beijo, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!